A glória da cruz. Tomemos a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Na sua carne, Cristo derrubou o muro da inimizade, o ódio. Foi por meio da cruz que Cristo matou o ódio. Na cruz, o ódio se converteu em morte injusta e cruel. O ódio buscou exterminar o que o amor construiu. Naquela sexta-feira, pela primeira vez, o mal parecia ter vencido. Mas Jesus não teve outra forma de vencer o ódio senão deixando-se crucificar, permitindo uma aparente vitória do ódio. Porém, na medida em que se entregava por amor, o gosto amargo do mal se diluía e perdia sua força, e o muro da inimizade era destruído. A mão de Deus novamente tocava a criatura que criara, e os filhos retornavam à casa do Pai. Tem razão o Papa Emérito Bento XVI. O bem sempre vence, mesmo que o mal faça barulho. O muro da inimizade, construído pelo pecado, foi destruído por Jesus, mas ainda construímos muros. Por quê? Porque somos pecadores e não fazemos boas escolhas. Muitas vezes, fala mais alto o nosso orgulho, a nossa vontade. A humildade, ela não tem espaço. Guardamos sentimentos de toda espécie no coração. Amarguramos a nossa própria vida e buscamos muitas vezes amargurar a vida dos outros, consciente ou inconscientemente. O muro da inimizade só é quebrado quando o perdão intervém. Aqueles que nos ofendem merecem o nosso perdão. Aqueles que nos traem merecem uma segunda chance. Os que nos ferem precisam de uma resposta nova, diferente da arma que nos feriu, que é o amor. Jesus nos pediu para perdoar sempre, 70 vezes 7, e até os nossos inimigos. E Ele mesmo nos ensinou o valor do perdão e a necessidade de vivermos reconciliados. Se Ele destruiu o muro da inimizade, não sejamos nós a erguer o que não tem mais espaço. Mas como vencer o ódio com a força de Deus? Da mesma forma que na cruz Jesus fez desmoronar o que separava o céu da terra, perdoando sempre. Em primeiro lugar, nós devemos criar a consciência de que o perdão é uma forma de agir da mesma forma que Deus age para conosco. Ou seja, me perdoando, nos perdoando quando erramos. Quem faz a experiência do perdão de Deus sente a necessidade de dar perdão às pessoas. Então deduzimos, pessoas que não são capazes de perdoar é porque ainda não fizeram a experiência do perdão do Senhor. Em segundo lugar, perdoar traz saúde para quem foi ferido. O ódio ou sentimentos ruins guardados adoece a pessoa psiquicamente, fisicamente e espiritualmente. Então perguntamos, será que algumas doenças que se têm manifestado nas pessoas, em você, não são consequências de um fechamento à graça do perdão? Jesus afirmou que depois do amor a Deus, o segundo mandamento é amar o próximo como a mim mesmo. Um coração cerceado pelo ódio ou com desejo de vingança, será impossível amar alguém de verdade. Perdoar não é questão de sentir. Eu perdoo mesmo sentindo raiva. O que decide não é o sentir, mas é o querer. Há quem diga, perdoo, mas não esqueço. Esquecer não depende de você, porque está registrado emocionalmente. O tempo
ajudará a apagar do seu inconsciente. Se você perdoasse e esquecesse, perdoaria o quê? Perdoar fará bem para você, mesmo não esquecendo. O perdão é processo, não se dá de imediato. Ele começa quando eu sou capaz de rezar pela pessoa que me feriu ou me magoou. Rezar por ela, ao menos para que não faça com os outros o que fez comigo. É preciso ter presente também que o perdão é dom de Deus, é dom do Espírito. Por isso é preciso pedir sempre ao Senhor o dom de perdoar, saber acolher perdão e viver reconciliado. Perdoar é tão sublime e tão forte que Jesus colocou em grande parte da oração do Pai Nosso. E em Mateus ele ainda nos diz: porque se vocês não perdoarem, o Pai não perdoará vocês. E em outro momento, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vá primeiro se reconciliar com ele. O muro da inimizade já foi destruído no Calvário. A ponte quebrada que nos separava do céu já foi refeita pela cruz. É preciso que agora façamos a nossa parte como seguidores de Cristo, mantendo as pedras desse muro já destruído longe de nós. Um testemunho. Santo Ambrósio de Sena, o homem do perdão e da reconciliação. Ambrósio nasceu no ano de 1220, em Sena, na Itália, dentro de um contexto familiar diferente. Ao ter nascido com uma deformação física, a sua família, que era nobre, o renegou e o entregou a uma ama de leite, que recebeu a ordem de viver com a criança afastada deles. Isso tudo foi providência na vida de Ambrósio, porque esta ama, mulher de fé, foi uma verdadeira mãe, alimentando-o, e assim foi acontecendo a recuperação daquele menino. Com uma certa idade, a família o acolheu. Ambrósio estava num processo de cura interior e de reconciliação, mas já os havia perdoado. Aceitou para um bem maior os bens terrenos que ele teve como direito, usando-os para o bem dos pobres. O castelo foi se tornando aos poucos um hospital, lugar de acolhimento aos mais necessitados. Com 18 anos, renunciou a tudo e foi para a ordem dos dominicanos, tornando-se um grande pregador. Faleceu em Sena durante uma pregação. Morreu no serviço, morreu no ministério. Santo Ambrósio é invocado para adquirir o dom do perdão. Rezemos aos pés da cruz. Senhor, que eu jamais construa muros de inimizade ou divisão. Dai-me um coração contrito e humilde, capaz de sentir a acolhida do vosso coração e a graça do vosso perdão. Dai-me um coração que seja ponte no perdão entre as pessoas e das pessoas para com o mundo. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do vosso lado para vos defender, dentro de vós para vos conservar, diante de vós para vos conduzir, atrás de vós para vos guardar e acima de vós para vos abençoar. Ele que vive e reina com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus do perdão, o Deus da misericórdia, o Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.